não sei por que ninguém está falando sobre isso, mas eu vou falar com vocês. Veja, eu sei que todo mundo viu, né, que recentemente um juiz utilizou uma jurisprudência falsa para fazer um dispositivo de sentença, né, com um resultado para uma parte. Esse dispositivo falso foi parar lá no CNJ, na corregedoria, e durante, né, a análise dessa infração do magistrado, a corregedora disse que não houve equívoco, não houve problemas na sentença e que essa sentença, né, não teve alterações por conta do uso da jurisprudência falsa e que o magistrado estava aprendendo, né, como todo mundo está aprendendo a utilizar a inteligência artificial. Então foi um mero erro de assessoria, digamos assim. Agora, você já parou para se perguntar como é que funciona se o advogado, por acaso, erra e usa uma jurisprudência que é falsa em um processo, numa petição? Eu acho bom você se perguntar. Veja, se um advogado comete um erro ao usar a inteligência artificial, ele sofre uma multa muito pesada, que é uma multa por litigância de má-fé. Mas se o mesmo erro é cometido por um magistrado, vira um mero erro material de assessoria, um mero aprendizado. Estamos todos aprendendo a utilizar a inteligência artificial. Só que a pergunta que eu faço para você, principalmente você, operador do direito, advogado, estudante de direito, né, estagiário de direito, quando é que nós vamos colocar a boca no trombone? Quando é que nós vamos realmente fazer valer o nosso direito à paridade de armas? Calma, eu vou explicar para você o que é paridade de armas. Veja que está todo mundo aprendendo a lidar com a inteligência artificial. Ninguém nasceu sabendo, né? Todos nós tendemos a errar em algum momento quando utilizamos alguma ferramenta que é nova, que está começando no mercado, mas que é muito útil. A inteligência artificial, principalmente para o direito, acelera muito a vida diária da advocacia, no escritório, no balcão né, do Tribunal de Justiça, enfim, é muito útil. Mas também está aprendendo, o advogado também está aprendendo, assim como o magistrado. O artigo 6º do Estatuto da Advocacia garante que não existe hierarquia nem subordinação entre advogados e entre magistrados, né? Assim sendo, deve haver uma consideração recíproca. Além disso, o artigo 7º do CPC, né, ele garante o que nós chamamos de paridade de armas. A paridade de armas descrita nesse artigo, ela garante, né, uma igualdade de tratamento e de oportunidades entre as partes envolvidas num processo. E isso inclui o advogado e o magistrado. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém ali, ninguém obedece ninguém. Né? Ninguém é obrigado a se subordinar à autoridade do juiz por ele ser, teoricamente, ali o presidente da sessão. É óbvio que deve haver urbanidade, respeito, mas não subordinação e hierarquia. Ambos são iguais. Isso é ser páreo ao outro. A paridade de armas. Então, dada essa informação, né, descrita no CPC, bem como um fato muito importante que eu gosto muito de trazer à tona é que o advogado é indispensável na administração da justiça. E isso está previsto na nossa Constituição Federal. Agora, será que existe mesmo? Será que na vida prática do advogado existe mesmo? Porque o advogado é punido sumariamente muito antes de se comprovar se houve ou não dolo no uso da jurisprudência falsa ou de qualquer meio de inteligência artificial que tenha sido utilizado de maneira equivocada, não propositalmente, na maioria dos casos não é. Claro que tem aquele advogado e o outro advogado que faz isso de maneira proposital, e é verdade, a gente não pode negar, mas nem sempre é.
às vezes, o advogado não está sendo desonesto, ele simplesmente está trabalhando, né, e não se atentou àquela jurisprudência que é falsa. E ele é punido sumariamente, ele é multado, mas o juiz, né, está aprendendo e com ele nada acontece, não existe nenhuma punição. E a advocacia se mantém calada, infelizmente se mantém calada. A Ordem dos Advogados Federal e dos estados se mantém pianinho, quietinha. Nada fazem para que o advogado, né, seja de fato representado por um suposto órgão de representação ali de trabalho. E isso é extremamente preocupante, porque os advogados estão à mercê, né? Estão a Deus dará, digamos assim. Então, multar o advogado, mas dizer que a fase de adaptação do magistrado, isso viola um princípio constitucional muito importante prevista no nosso artigo 5º, que é o princípio da isonomia, da igualdade. Um erro técnico por falta de domínio de uma ferramenta de inteligência artificial é imperícia, mas não é desonestidade, né? Então, a punição não precisa e não deve ter um lado. A tecnologia, né, a inteligência artificial é extremamente importante na advocacia, é extremamente importante na justiça. Ela auxilia muito a vida do advogado, e isso é um fato. Ela serve para aperfeiçoar o processo e não para sufocar o direito de defesa de um advogado. O caminho correto, então, é a cooperação, não uma sanção que é unilateral. Só acontece para o advogado. Doa quem doer, só o advogado é multado. Mas o magistrado, não. Agora, eu quero saber de você. O que você pensa sobre o uso da inteligência artificial na advocacia e na administração e uso da justiça? E se você também sente aí, você é operador do direito, estudante, estagiário de direito, um peso maior sendo você advogado e o não peso ao magistrado que nem é punido, só está aprendendo. Qual é a sua opinião a respeito?